o jogo ele não foi aquele jogo que nós esperávamos, né? O Corinthians ele teve a bola nos pés a maior parte do tempo, mas não produziu aquilo que tinha que produzir. Essa é a verdade. E por isso a gente acabou não chutando bola a gol. O Matheus, goleiro adversário, não fez uma defesa difícil. Então, é óbvio que isso me preocupa e muito, porque tudo está baseado na personalidade que a gente tem que ter dentro de campo para executar as jogadas. Eu tenho incentivado os jogadores ao 1 contra 1, a tentar as jogadas, e às vezes as jogadas são desenhadas para isso, e no momento em que o jogador toma a decisão de tocar, ou toma a decisão de tocar para trás. Eu me irritei muito no primeiro tempo com isso, com a função dos atletas, eu não vou citar nome aqui, óbvio, mas a função que nós tínhamos para mudar o ritmo do jogo não foi bem feita no primeiro tempo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas há necessidade de ajustes o tempo inteiro. Eu não vou sentar aqui e tentar esconder aquilo que foi visto dentro de campo, porque me chateou muito também. O Corinthians precisa melhorar rapidamente em alguns quesitos e eu vou em busca das soluções, seja de uma forma agradável ou não, mas eu vou em busca de solução, porque eu não estou aqui e não vou ficar assistindo passivamente uma equipe que não dá um chute no gol. É óbvio que é uma situação muito mais difícil, porque você perde o jogo em casa, mas o Corinthians tem totais condições de jogar lá em BH, no Independência, e vencer o América lá. Desde a minha chegada aqui foram 2 vitórias fora de casa, então isso nos dá a confiança de sonhar em ir lá e vencer o jogo. Por si só, o Corinthians tem a capacidade de vencer o América em qualquer lugar. E demonstrou isso hoje no jogo. Se nós erramos em algumas coisas, nós erramos na tomada de decisão. Chutamos muitas vezes a gol quando a gente poderia ter passado a bola, e passamos quando a gente deveria ter chutado. Então, são decisões que são tomadas dentro de campo, em frações de segundo, e que acabam, dentro de cada minuto, fazendo com que você vá perdendo a confiança, porque quando você toma uma decisão que não é a conveniente para aquele momento, você já está se pressionando para a próxima jogada. Então isso eu vi hoje nitidamente no Corinthians, jogadores sem confiança para jogar, e eu algumas vezes olhei para o estádio e não vi uma pessoa no estádio. Algumas, óbvio, que são obrigadas a estarem aqui. Eu não estou entendendo a relação dessa falta de confiança com não vir da arquibancada aquela cobrança. Olha, traduzindo para o português, olhou para a arquibancada, não tem ninguém, falta confiança, é pipoca, né? É um misto de jogador pipoqueiro com jogador ruim, né? Então é isso que a gente está vendo. E aí o Mancini fala, não, o Corinthians pode quarta-feira que vem lá e vencer, porque as 2 partidas fora ganhou. É verdade, as 2 partidas ganhou fora, teve a sorte de fazer 2 gols no finalzinho de cada partida e conseguiu. Só aí ele falou assim, e mostrou hoje que tem condição de ganhar. Mostrou aonde? Aonde o Corinthians mostrou ontem? Aonde o Corinthians mostrou ontem condições de ganhar do América Mineiro? Repito, com todo o respeito do planeta ao América Mineiro, que é um time bem montado pelo Lisca. Tá aí o Lisca, ó. Tá aí o Lisca. Pipocaram para trazer o Lisca. O Lisca sabe montar time. Mas tá aí. Gente, que não deu um chute a gol no segundo tempo contra um time que acho que é 5º colocado da Série B. Aonde que o Corinthians mostrou condições de ganhar? O América é vice-líder da Série B. Pelo amor de Deus. É o vice-líder? Ok. Pelo amor de Deus, gente. Esse time do Corinthians é deprimente, é vergonhoso. É um time que envergonha a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está vendo um dos times mais horrorosos da sua história. Além de ruim, com jogador pipoqueiro, jogador... Pô, falta confiança. Confiança do quê? Tá jogando no estádio vazio. Não tem ninguém. Se a camisa tá pesando, parceiro, fala, não dá. O Luan, pelo amor de Deus também, o Mancini quer botar o Luan com 38 minutos para jogar,
Se você põe de titular, ele não joga. Se você põe ele no intervalo, ele não joga. Você acha que ele vai jogar faltando 8 minutos, 10 minutos para acabar o jogo? O Luan é o retrato da apatia, do marasmo, entendeu? Dessa porcaria que está o Corinthians hoje. É o retrato. É o jogador, olha, mais omisso que eu já vi na história do Corinthians. Não estou falando que é ruim. Eu também não sei. É porque ele não joga, não dá nem para saber se ele é ruim. Porque ele entra, ele toca de lado para cá, ele toca de lado para lá. Pô, o Matheus Vital, teve uma hora no primeiro tempo, o Matheus Vital indo em direção ao gol, ele virou, ele foi virar a bola, deu no pé do zagueiro do América, acho que do Messias. O Pascoal vê o Sidney Clay mancando, correndo, eu tô igual o Zé Elias. Eu não vejo o Sidney Clay correndo. Na hora que levantou ontem a plaquinha, Pascoal, sai piton, entra Sidney Clay, eu estava em casa, eu fiz assim, meu Deus do céu, quanto falta para acabar 2020? É uma desgraça, não tem diferença desse time para 2007. Não adianta se basear em nome. Nome não ganha jogo, Pascoal. Camisa não ganha mais jogo. Vocês que adoram falar de tática, tudo, acabou esse negócio. Ainda sem torcida é mais fácil ainda. O América Mineiro entrou para jogar com o Corinthians como se estivesse entrando em campo ontem, no jogo da Série B, contra o antepenúltimo colocado. Vamos jogar, tranquilo. Não tem estresse. Pode ir. A vergonha o que fizeram com o Corinthians. Não tem um diretor de futebol para dar uma entrevista. Joga lá o Mancini na fogueira também. Os caras sumiram. Tá lá o Totó, Pascoal. Totó, Pascoal. Você sabe por que o apelido do cara é Totó? Wilson. Tá de brincadeira isso, meu. E aí vocês vão ficar fazendo esse discursinho. Não, tem time pior. Não tem time pior. Não tem. Olha, eu acredito mais no Goiás emplacar 3 vitórias daqui a pouco que esse time do Corinthians. Ah, desgraça. E ô Pipo, eu tô falando pra você, Pipo, você vai falar agora. Ô Pipo, jogadores ontem, também jogador também não gostar de entrevista também, não tem, eu não sei que jogador não tem que gostar. Os caras estão jogando nada. Jogador não tem que gostar, jogador tem que ouvir. Ele vai, ó, anota aí, Pipo. O Mancini vai mudar radical o time contra o Internacional. Vai mexer em medalhão, vai mexer em muita gente. Se não ganhar, você vai ver daqui 3, 4 rodadas se o Corinthians não vai atrás do 4º treinador no ano. A tendência é essa, né, ô Benja? Ontem o Mancini também foi mal. Foi muito mal. Quando você tenta ficar resgatando o que não tem mais para se resgatar, Sidney Clay, aí você olha Matheus Vital, você coloca em campo, por exemplo, Luan, aí você vai vendo as mudanças que ele tentou fazer, Cantígio, tem coisas ali que, ó, já falei, qual que foi meu comentário há 2, 3 semanas? Tira de cena. Tchau, não dá mais pra jogar aqui, aguarda a vez, se ficar bravinho, tem que vir alguém de diretoria e dar o respaldo necessário, alguém que tenha uma mão pesada, uma voz ativa, que ponha esses caras na real, porque eu acho que eles não estão entendendo a real. Aliás, nunca vão entender a real, porque hoje é muito fácil jogar em qualquer time de futebol. Porque você joga no time, se o time não for bem, você sai, tem um outro garantido, depois um outro chega no seu lugar, se você não receber, você vai na justiça, aí você vai receber daqui a 5 anos, e tá tudo certo. Não se indigna mais com rebaixamento, com sequência de derrotas, com falta de títulos, não se indigna mais, porque o fim do mês é bonito. E olha que no Corinthians, esse mês tá com quase 90, hein, Pascoal? E aí esse quase 90 também tem peso. Acerta o mês para você ver se não vai pelo menos mudar um pouquinho. Um pouquinho só. E olha que eu nem acho esse time do Corinthians bom. Eu acho o elenco limitadíssimo. O time é ruim. Tem uma ou outra peça ali que você olha e possa entender que dá para extrair alguma coisa, mas nada de muito significativo. Aliás, o azar do Corinthians nessa história é que os melhores jogadores não são decisivos de jogos, né? Tirando o Jô, mas que tá num momento muito ruim da carreira dele, mas o Fagner não é decisivo, o Gil não é decisivo, o Cássio,
obviamente por ser goleiro, pode ser um cara decisivo, mas o Cássio também não faz gol. O Cássio só defende bola. Se você chutar 50 bolas por jogo, uma hora vai vazar o Cássio. Entendeu? Não adianta nada. O Cássio não bate pênalti, não bate falta, não é Rogério Ceni. Então, o que tem de se perceber no Corinthians é que tem certas figuras que estão atrapalhando o andamento do elenco. Certas figuras hoje fazem força ou nenhuma força para ajudar esse Corinthians a tentar se resgatar. A força é negativa, óbvio, né? A força positiva dê nome aos bois. Não, pra mim, eu enxergo... O Luan, pra mim, é um cara que você colocou como um símbolo. A disputa de bola ontem do gol do América é uma piada. É uma vergonha. Eu, se fosse jogador de futebol, voltaria pra casa com vergonha da atitude. Ele abandonou o jogador que estava do lado dele. Dane-se. Se subir ali, F. F. O Sid Clay é uma vergonha. O que esse cara tá fazendo no Corinthians hoje é uma piada com o torcedor do Corinthians, com o clube. É uma vergonha. Nós estamos em novembro. Ele não conseguiu ter uma sequência de jogos por causa do físico. Gente, pelo amor de Deus, cara. Aí também tem que ter a cobrança na preparação física do Corinthians. O que tem com esse cara? Se ele não tem condição de jogar, aceita, faz um acordo, rescinde o contrato. Não dá pra você ficar em novembro com um jogador que não entra em campo. E que não consegue correr. Que eu acho que é o básico do beabá do futebol. O Luan é a mesma coisa, não é nem correr. O Luan é displicência. O Luan é descaracterização do profissionalismo que hoje se exige dentro de campo. O gol, olha, o gol é a culpa do Luan. Desculpa, eu vou pôr a culpa no Luan. Eu estou pondo a culpa do gol do Corinthians no Luan. Eu posso culpar o Cássio por quebrar a bola errada para a esquerda? Não vou culpar, porque era uma bola disputada. Era uma bola quase morta. O Pipo. E o Luan, Luan ressuscitou essa bola. Sim, mas e os outros? Você não leva em consideração? E os outros? Olha aí, olha o Sid Clay. Olha o Sid Clay, mas o Luan é um retrato, mas o Luan e o Sid Clay é a dupla. Olha o Cantígio aqui, cara. É a dupla que mostra perfeitamente o que é o Corinthians. Descaso. Ô, Pipo, descaso. o Sid Clay sai da bola. Então, esse tipo de jogador, Benjamin, não pode mais estar em um elenco que vai ter como missão lutar contra o rebaixamento. Porque esses caras afundam o elenco. São âncoras de elenco. Ô, Pipo, o Sid Clay parece Moisés abrindo o mar. Ele levanta o cajado, ó, ele sai, ele abre. O Cantígio também não vai na bola, cara. O Cantígio se esconde na jogada. Ele também se exime da jogada. O Diego contra o Corinthians no último gol do Flamengo, ele tá brincando. Ó, é isso, são gols emblemáticos. É gol de cara que tá pouco F pro time. Os caras estão pouco F pro time. Mas todos essa falharam. Imagem até aqui, o próprio Gil. O Gil era pra jantar o cara do América pra jogar lá no Alambrado. O Gil vai pra dentro da área. Ô Zé, você é um cara que obviamente tem toda a experiência do mundo pra explicar tudo o que tá acontecendo. Ô Zé, você tem o que você tem de Corinthians, talvez eu tenha de vida, vamos colocar assim, brincando no jargão da palavra. Mas, ô Zé, eu nunca vi, na minha vida, estamos em 2020. Olha que eu cobri o Corinthians em 2007, que era ruim, que caiu, cobri o ano inteiro daquele Corinthians. Eu nunca vi, nem naquele Corinthians, cara, largar a marcação como esse Corinthians larga, assim, ó, dane-se. De jogador entrar como o Diego entrou brincando. De jogador não subir em disputa de bola. E parece pra mim, eu não vou dizer proposital, porque talvez eu seria leviano, mas a imagem que é de uma forma desgostosa, sabe? Dá nojo ver a postura do Corinthians em campo, ou de alguns jogadores. De alguns jogadores dá nojo ver em campo. Sabe? É contra completamente o estatuto do que é o Corinthians. Que é o time que, se não tá bem, é tiro, porrada e bomba. Sabe? É raça, é falta, é marcação, corre atrás, vai fazer o gol achado, não importa, mas vai no jeito o Corinthians de ser. Já que não tem tática, não tem técnico, não tem diretor de futebol, não tem presidente, já que não tem nada, vai no espírito o Corinthians de ser. E isso, Zé, esses gols são emblemáticos de um ano de cara que tá largando o time. Ou esses caras saem do time agora, ô Zé, o Corinthians vai cair. Mas, agora concorda comigo? Faz tempo. Eu e o Benja... Agora concorda? Não, Benja, eu sempre concordei com você, Benja. Eu sempre concordei com você. O que eu falava do elenco do Corinthians? Olha aqui, mas nesse gol aí, ô Sormani,
nesse gol do América, o Cássio não precisava ter jogado a bola para o Luan. O Luan, a gente sabe o que é. Se com a bola no pé já não vai sair nada, precisar brigar pela bola, é bola perdida. O Sid Clay, olha, o Sid Clay não pode. Olha, ó, presta atenção na imagem, olha lá, ele sai, ele para, ele puxa o freio de mão. Ô, Sormani, o time do Corinthians é horroroso. E o Pipo falou, tem jogador que não tem condição, tem que rescindir contrato. Se rescindir contrato de quem não tem condição de jogar nesse time do Corinthians, não tem 11 para entrar em campo domingo contra o Inter. A situação é complicada, Benja. A situação é complicada. Perdão. Eu estava aqui atento, ouvindo o depoimento de todos vocês, né? Falta o Flavinho falar ainda. Mas é o que a gente já ouviu algumas vezes as pessoas dizerem. Culpar o Luan, o Sid Clay, o Everaldo é fácil. Desculpa. O dedo tem que ser apontado para o André Sanches. Ele é o maior culpado dessa situação que o Corinthians se encontra. E eu não vi ninguém, até esse momento, citar o nome dele. Jogadores ruins. Foi ele que montou o time, a culpa é dele. Ninguém citou o nome dele até agora. Não, eu não ouvi, pelo menos. Eu falei. Você falou? Desculpa, Zé. Desculpa, perdão. Os jogadores ruins foram ele que contratou. O Pascoal mencionou salários atrasados. Ou foi o Facicani, não lembro. Quem atrasa salário, quem administra o clube, é ele. Culpar o Totó, o Luan, o Sid Clay, o Everaldo é fácil. Você tem que apontar o dedo para quem tem que ser cobrado nesse momento. Ele tem nome e sobrenome, André Sanches. Ele é o maior responsável por essa situação do Corinthians. E não só por essa situação de 2020, por esse time ruim que o Corinthians tem em campo, que envergonha o seu torcedor. Tem uma dívida gigantesca com a arena do Corinthians, que foi ele que construiu. Quando você mesmo, Benja, e muitos corintianos disseram, para que tem o Pacaembu? Pacaembu é a casa do Corinthians. Você cansava de dizer, Pacaembu é gostoso ver o Corinthians jogar. A cidade inteira chegava com facilidade ao Pacaembu. Trem, metrô, avenidas, tudo era fácil, mas não. Embarcaram aí numa aventura, que não vem ao caso dizer agora exatamente por que foi embarcado, construíram um estádio no fim do mundo, era o fim do mundo, queira ou não, era o fim do mundo, de difícil acesso. Tem metrô, tem 2 metrôs lá. Sim, mas de automóvel é complicado. É longe para Dedéu. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para essa situação. Culpar o Mancini, se fosse ele, não pegava. Eu já falei isso aqui. Pegar o Corinthians agora, nessa situação, para tentar evitar que a ponte não caia, e você não pode derrubar a ponte para construir uma nova, você vai ter que dar um jeitinho de fazer com que essa que foi mal construída, você evite o tombamento dela, a queda dela. Eu não pegaria. Como não pegaria o Palmeiras agora também. Essa situação do Corinthians é lamentável. É lamentável pelo poder do Corinthians, pela camisa que ele tem, pela mídia que ele tem e pelo dinheiro que ele consegue fazer. E que muitos times não fazem. Zé Elias falou um negócio que eu falo aqui há muito tempo. E o nosso querido mano, que não está mais conosco aqui agora, né? Dizia, não, porque o Corinthians tem o Cássio, tem o Fagner e o Gil. Esses caras não jogam mais. Vocês estão falando do Cássio, do Fagner e do Gil de 2015. Nós estamos em 2020. Esses caras não são mais os mesmos. Cansei de falar aqui, Otero, Casares, e vocês, corintianos, iludidos, não, sabe jogar, vem adicionar. Se fosse bom, foi o que o Zé Elias falou. O São Paulo não dispensava. Ele dispensou os 2. E eu disse aqui porque um amigo meu, da mídia, lá de Belo Horizonte, falou, não foram aproveitados pelo pouco entendimento de futebol deles. Eles não conseguiam assimilar o que o São Paulo pedia. Falta de entendimento, você traduza para que você quiser achar melhor. Vamos colocar como falta de entendimento para não ofender pessoas. Esses jogadores coisas se reforçando. Otero, Casares. Entendeu? Agora, quem é que contratou esses jogadores?
O Totó? Não foi. Quem é que atrasa o salário no Corinthians? O Totó? Não é. Quem é que deveria em campo ter essa personalidade que o Mancini cobra e que não mostra? O Everaldo? O Mantuan? O Mosquito? O Matheus Vital? Não. O Cássio, o Fagner, o Gil, que são jogadores que hoje em dia, vocês viram os dribles que o Gil toma, gente, pelo amor de Deus. Zagueiro, hoje de time de Série C, não toma. Mas não, é o Gil. É o Gil. O Gil, ó, desculpa, eu falo assim, culpar o Luan nesse gol, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A saída de bola, houve uma antecipação muito bem feita no jogador do América, que previu essa saída de bola, porque a quebrada de bola sempre é nas laterais, estava marcado. Aí a bola sobra para o Berola. O Sid Clay, concordo com você, Benja, nesse momento, foi muito mal na jogada. E o Gil não vai dar o bote. E o Fagner, atrasadíssimo no lance. Culpar o Cássio desse gol? Desculpa, não tem culpa nenhuma. Mas volto a dizer, mencionei alguns nomes, mas o grande responsável por essa situação do Corinthians tem nome e sobrenome. Andrés Sanches. Ele tem que ser cobrado. Não é Luan, não é Sid Clay, não é Everaldo e não é Totó. É o Andrés que tem que ser cobrado. E o nome dele tem que ser mencionado o tempo inteiro nesse programa. Não eventualmente. O tempo inteiro. Ô, Flavinho, não, o Andrés errou, lógico, o Andrés montou um time, o Andrés errou. Bom, para mim, eu já não teria mandado o Fábio Carille embora no passado, mandou. Trouxe o Thiago Nunes, errou. Se era para mandar o Thiago Nunes embora, não era para ter apostado no Coelho. O Corinthians perdeu ali um mês, mais de um mês perdeu. Também não teria trazido o Mancini. É uma sucessão de erros. Agora, ô Flavinho, eu não vou embarcar nessa aí do Pascoal e do Mariscal. Não, deixa pra lá, tem muito time pior no campeonato. Tem não. E se bobear no que vem, podemos ter uma Série B aí com Cruzeiro, Botafogo, Corinthians. Pode ser uma Série B aí inédita na história do futebol brasileiro. Bom, Benja, eu ia brincar com você, ia dar uma zoada, dizer que o Corinthians, para você ficar pode tranquilo, brincar. Que o Corinthians não vai cair esse ano, pode ficar sossegado, porque o campeonato só acaba no ano que vem, então esse ano vocês não caem, pode ficar tranquilinho, tá bom? Mas eu vou poupá-los a todos os corintianos, porque a situação ela é bastante preocupante mesmo. É preocupante em todos os sentidos, e eu acho que eu acho que o que pode mais ou menos tranquilizar o corintiano, aí eu discordo de você, Benja, é que realmente há times que estão mais à beira do precipício do que o Corinthians. O Corinthians, bem ou mal, ganhou aí 2 jogos com o Wagner Mancini, enquanto que a gente está vendo 2 equipes especialmente, o Vasco e o Botafogo, ladeira abaixo mesmo. É bom lembrar que esse jogo de ontem não valeu pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo de Copa do Brasil. Então, no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, a situação está imutável, né? Agora, que o time preocupa. É um time ruim, é um time envelhecido. Durante meses se usou o passado de muitos jogadores que hoje fazem parte do elenco do Corinthians para se acreditar que era um time competitivo, que poderia ser competitivo, e aí dá para nomear esses jogadores, o Cássio, o Fagner, o Gil, o Jô, o próprio Luan, e agora Casares e Otero, mas existe uma coisa que é inevitável, o tempo. O tempo passa para todo mundo e para muitos desses jogadores também. Então, eu vou ao encontro do que disse o Zé Elias no começo. Que Jô é esse que está jogando no Corinthians hoje? Que Gil é esse que está jogando no Corinthians? O que foi o atacante do América ultrapassando o Fagner no lance do gol? Ele saiu 10 metros atrás e chegou 5 metros na frente. Parecia o Hamilton passando um carro da Williams nesse ano. Assim, parecia que o Fagner estava parado. Então, a gente nota nos jogadores um certo, não sei se desinteresse, mas aquilo que precisa, quando o time está ruim,
que é correr, comer grama, correr por alguém, correr pela camisa, correr pela torcida, tal, não está acontecendo. Não está acontecendo. E é uma coisa meio coletiva, assim, não é que um jogador está fazendo corpo mole, ou dois, e nem todos estão fazendo corpo mole, não estou dizendo corpo mole, mas há um certo desinteresse, há uma certa apatia que é muito preocupante. E o que mais me preocupa, não, acho que deve preocupar os torcedores do Corinthians, eu não estou preocupado, é o que você falou na abertura do programa, veja. E você deve ter informação para falar o que você falou. Se caiu muito mal no elenco a entrevista do Wagner Mancini, preparem-se para dias piores. Porque jogador, quando fica enfesado com o técnico, a gente viu o que aconteceu com o próprio Carille, que na sua segunda passagem pelo Corinthians, quando as coisas estavam mal, ele começou a adotar essa política nas entrevistas, no discurso dele, que era um discurso mais na defensiva para ele e apontando o dedo para jogador. E foi exatamente o que Wagner Mancini fez ontem. Agora, se isso significar também fazer uma rapa no elenco, afastar os caras que não estão jogando nada e botar quem está afim de jogar, aí tudo bem, melhor para o Corinthians. São muito numerosos os episódios, Benja, em que as coisas estavam indo mal num clube e aí alguém toma uma decisão e dá uma revolucionada, para tudo, né? Existe um clássico, que é o da Portuguesa, em 72, a noite do Galo Bravo, que o Oswaldo Teixeira Duarte afastou vários jogadores, 6 titulares, entre eles o Marinho Pérez, que 2 anos depois, 1 ano e meio depois, era titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, né, em 74, da Alemanha. E isso resultou no quê? A Portuguesa foi campeã paulista no ano seguinte. Então, se precisar fazer uma rapa, afastar jogador, mesmo que o custo disso seja alto, até financeiro, porque tem que continuar pagando salário e tudo mais, eu acho que o Wagner Mancini tem de ter essa autonomia. Precisa ver se vai ter. Porque dessa sequência de erros que você citou aí do presidente, que o senhor Mendes citou também, e são muitos, eu acho que ele é realmente o grande culpado, um que ele não pode cometer agora é o da omissão. E se omitir é não dar força, não dar poder